Os meninos! Eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. O tema que vai ser abordado hoje dentro da ecologia são tópicos importantes. Olha só, iremos comentar sobre cadeias e teias alimentares. Para que saber isso? Qual a importância, né? Se tem uma cadeia alimentar ali naquela lagoa, ou se tem uma teia alimentar naquele local, qual a implicação disso? Qual a diferença entre cadeias e teias ecológicas? Aí a gente vai ver. E outro tópico importante é sobre magnificação trófica. O que é isso? Que tema é esse dentro da ecologia? Magnificação trófica, né? Que implicação que tem isso nos ambientes e para o ser humano? Ninguém sai, gente. Ninguém sai, que a gente vai ver. Vai ser legal. Então, olha só. Eu quero abordar primeiro sobre as cadeias e teias. Acompanhe só. Lá na base de uma cadeia, você tem um produtor. Os produtores, ou eles utilizam a energia luminosa, fotossíntese, ou a energia química de componentes nitrogenados, por exemplo. Eles obtêm energia química do metabolismo de nutrientes, por exemplo, e fazem a quimiossíntese, sabe? Bactérias nitrificantes, por exemplo. Então, seja quimiossíntese ou fotossíntese, são seres produtores da base das cadeias ecológicas. Das teias também, vocês vão ver. Quer ir para Marte? Leva produtores. Entendeu? Quer morar lá em Marte? Leva seres produtores que ocupam um nível basal da ecologia, sabe? Seres produtores. Então, esse ser produtor que está se achando o dono do pasto, as árvores estão se achando as donas da floresta. Aí vem alguém, chega num primeiro momento, primeiro primário. Vem um ser ali e utiliza as folhas, por exemplo, daquela planta para se alimentar, consumidor primário. Sabe quem são os consumidores? São seres que não fazem fotossíntese, por exemplo, nem quimiossíntese. Eles não são autotróficos. Os produtores são autotróficos. Auto vem de a si próprio. Automóvel, que movimenta sozinho, se fosse traduzir etimologicamente. Autotrófico. Trófa vem de nutrir, cadeia trófica, nutrição, né? Então, sabe quem são os autotróficos? Que nutrem a si próprio. Os clorofilados, os quimiosintetizantes. Tá, esses são os produtores. E sabe quem são os consumidores? Seres que não fazem seu próprio alimento, nem a partir da luz, fotossíntese, nem a partir de compostos químicos, quimiossíntese. Então, eles não são autotróficos, né? Portanto, eles precisam obter itens diferentes fontes nutricionais. Etimologicamente, diferente, né? Heterossexual, sexo diferente. Heterotrófico, que nutre de fontes diferentes. Você decora, né? Heterotrófico, não faz seu próprio alimento. Os heterotróficos, realmente, eles não biofabricam seu componente orgânico. Eles têm que obter de fontes diferentes. Aí você tem os herbívoros, carnívoros, onívoros. E dependendo do nível, consumidor primário, que obteve alimento do produtor. Consumidor secundário, o terciário, e aí segue. Mas você repara que há uma linearidade, é unidirecional, e isso vulnerabiliza as cadeias ecológicas. Quando você tem uma cadeia ecológica no ambiente, qualquer desequilíbrio, qualquer intervenção, qualquer componente tóxico, mudança de pH, clima, né? Você pode dizimar aqueles seres interrelacionados ali naquela cadeia. Por exemplo, fica matando cobra para você ver. Elimina as cobras do ambiente. Você vai ver como é que os pássaros aumentam naquela região e tornam-se até problema em lavouras, atacam plantações, que você não tem um equilíbrio natural mais. E o que será das corujas, né? A coruja come rato. Por isso, porque quando esses seres que vão ocupando níveis muito superiores, muito distantes dos produtores, eles começam a diversificar sua alimentação. Mas digamos que no ambiente você tenha esse tipo de relação, uma cadeia linear, né? Porque, vamos supor, você não tem muito roedor ali, então as corujas, a dieta principal delas são cobras, por exemplo.
Olha só, se você elimina as cobras, o que será das corujas? Morrerão, migrarão, e os pássaros aumentam a quantidade. Ah, aumentando os pássaros é bom que diminui as lagartas. Mas não é, entende que não é bem assim, você não pode olhar só o seu lado de agricultor, por exemplo. Você tem que olhar o ambiente e viver na melhor harmonia possível. Então tá, você entendeu a cadeia ecológica, ela tem uma linearidade. Gente, seja coruja, seja cobra, consumidor, seja os consumidores ou produtores, ao morrerem, sua parte orgânica converte-se em inorgânica. Não entendeu? Quando essa planta morrer, esses animais morrerem, eles serão biociclados por bactérias, fungos, no caso cogumelo, e protozoários. Aí todo o componente orgânico, as folhas, as vísceras, tudo isso aqui será convertido em minerais, né? Tipo esterco curtido. O esterco curtido de curral, por que ele é preferencial? Porque ele já está curtido, ele já está decomposto, ele já está reciclado ali. Então as plantas vão absorver os nutrientes, o adubo inorgânico. Aí a seiva bruta, lembra disso lá na planta? Agora, olha as teias. A pessoa está na frente, sai da frente, quero ver. Calma, gente. O que acontece com as teias? Você está vendo que as teias, elas são um emaranhado? As teias são muito mais complexas. Então, mas independente de cadeia ou teia, você tem lá na base os produtores. Está vendo os produtores lá? Aí vem os seres consumidores primários, que se alimentam ali de sementes ou de folhas, né? Aí vamos supor, vem os consumidores secundários, que se alimentam daquele inseto ali aquático, que se alimenta de pequenos crustáceos. E aí vem um peixe carnívoro, que se alimenta daquele peixe herbívoro. Aquela ave que se alimenta daquele peixe, ou dos ovos, não sei o quê. Mas aí vem os gaviões, corujas, por exemplo, que se alimentam daquele peixe carnívoro ou daquela ave aquática. Você está vendo que... e aqui olha que eu fiz uma teia aquática, né? E a cadeia terrestre. Mas você tem as duas nos dois ambientes. Qual a implicação disso, pessoal? É você perceber que as cadeias são mais sensíveis a modificações ambientais e a desequilíbrios. Se você tira um peixe ali da teia alimentar, faz falta? Faz, mas o poder de recomposição, regeneração, reconstituição, de estabilidade na teia é maior. Tá? Continuando. E aí agora, tipo um joguinho. Olha só, acabei de falar. Cadeia ou teia? Qual das duas é linear? Eu já comentei. São as... Olha lá, fica olhando, são as cadeias. Quem é mais vulnerável, portanto, né? Já que ela é linear, qualquer alteração ali, mais vulnerável? As cadeias. Quem é mais complexa, que parece uma teia mesmo de aranha, né? Aí já é a teia ecológica. Quem tem maior poder de reconstituição, regeneração quando há um desequilíbrio? As teias, né? Quem é mais comum em lavouras, implantação de eucalipto, por exemplo, ou café? Gente, é até fácil pensar, olha, você tem uma monocultura, entende o impacto dos monocultivos? Sabe quem é mais comum nas lavouras? As cadeias. Quem é mais comum em matas? Olha só, as teias. Por isso a importância da preservação das matas ciliares, matas... Gente, a preservação ambiental, né? Você harmoniza as relações de seres vivos ali. Olha que interessante. O equilíbrio natural, sabe? Onde que tem produtores, que é a base da cadeia? As duas, né, gente? Presta atenção, né, gente? Eu falei. Tá bom? Continuando, pessoal. Vamos ver. Agora, eu queria chamar a atenção para as pirâmides ecológicas. O que é isso, né? Vamos ver? Pirâmide ecológica é a forma da representação dos níveis tróficos. É uma representação gráfica, piramidal mesmo. Quer ver? Olha só, vamos ver. Você pode ter pirâmide que a gente representa os números, né? O nome já fala, o número de indivíduos daquele ambiente. Então, por exemplo, você tem ali uma grande pastagem, olha a base verdinha aqui grande, ó. Você tem uma grande pastagem, nessa pastagem você tem vários gafanhotos, que é esse bloco do meio, por isso que diminui um pouco. A gente pensa uma pastagem enorme, não sei quantos hectares, com um tanto de gafanhotos.
em termos de número, né? E ali você tem alguns lagartos ali, por isso que o lagarto aqui, ó, o terceiro nível aqui é menorzinho, porque vai diminuindo, né? O número de seres naquele ambiente. Não compara o número de lagartos com o gramado, entendeu a questão numérica? Quer ver um outro exemplo? Olha só, você tá de cabeça para baixo, calma. Pensa uma árvore. Nessa árvore, você tem dezenas de insetos ali, dezenas de lagarto, de praga. Por isso que o segundo nível que aumentou é uma pirâmide invertida, numérica. E nessa árvore você tem assim trocentos passarinhos ali fazendo ninho, habitando ali, voando. Entendeu que a gente chama pirâmide invertida? Então você tem uma árvore com um tanto de praga e várias aves alojadas ali que habitam ali. Pode ser uma pirâmide numérica, tá bom? Além de pirâmide de número, a gente representa também os níveis por pirâmide de energia. Então, por exemplo, sabe essa pirâmide aqui que tem assim a pastagem, o gafanhoto e o lagarto? Quando representa a pirâmide de número, olha como é que ela fica. Assim, mas tá igual? Sim. Por quê? A grama, ela é a base, né? Ela é um produtor. Então, o nível de energia que chega aqui é muito alto. Igual lá na árvore, ó. Olha a pirâmide aqui embaixo, como é que a pirâmide, a base, no caso da árvore, que é um ser produtor, olha a pirâmide de energia, como é que ela é grande. Mas a pirâmide de número está invertida, de energia não. Por isso, pessoal, porque a árvore, assim como a pastagem, são seres produtores. Então, o nível de energia que chega ali na fotossíntese, o nível de energia embutido ali é muito grande, por isso que a base é larga, é grande, tá? Mas aí, quando você volta aqui no gafanhoto, o gafanhoto ele comeu a grama, mas ele voou, ele cantou e reproduziu, a energia diminui, que seria o segundo bloco vermelhinho aqui, ó, que representa o gafanhoto. Vão lá no caso da lagarta? Ah, lá, a mesma coisa. Mas ela tá igual. Sim, gente, porque a lagarta, quando comeu as folhas daquela planta, os brotos, o fruto, por exemplo, a lagarta, ela produziu, ela deslocou, ela caminhou, ela produziu energia, ela fezes, então ela perdeu energia. Então ela comeu as folhas, mas ela perdeu energia para desenvolver, por exemplo. Por isso que o bloquinho vermelhinho aqui da lagarta é menor do que o gramado lá, por exemplo. A árvore, né, quer dizer. Vamos passar para o terceiro nível de energia ali, que é o bloquinho amarelo. Por exemplo, a lagarta. O lagarto aqui, né, esse lagarto, que é essa lagartixa, por exemplo. Essa lagartixa, ela comeu vários gafanhotos, mas ela botou ovo, ela produziu calor corporal, ela correu, ela fugiu de predador. Então, sabe a energia dela? Olha que a pirâmide de energia que representa o consumidor secundário ali, que é o largato. Tá vendo? A energia aqui já é menor. Se você não entendeu, vamos lá no caso da árvore. A árvore tinha uma grande base de energia, né? Aí a lagarta comeu fruto, comeu folha, mas ela gastou energia para andar, para desenvolver, aí o bloco de energia dela é menor. Mas esse pássaro aqui, embora ele está em grande quantidade na árvore, ele come muita lagarta. Só que ele voa, ele bota ovo, ele canta, ele produz calor para manter o sangue quente. Aí olha o nível de energia dele como é que cai. Entendeu que a pirâmide de energia, ela nunca será invertida? Por isso que eu mostrei esses dois exemplos diferentes. Você tem uma pirâmide de número aqui, que é a pirâmide normal, tradicional, e uma pirâmide de número invertida. Mas seja uma, seja outra, quando você representa a pirâmide de energia, ela nunca é invertida. Não entendeu, gente? Presta atenção, então, olha lá. Por quê, pessoal? Porque à medida que vai passando os níveis, à medida que os produtores são consumidos, os seres gastam a energia consumida do nível anterior para voar, para cantar, reproduzir, fezes, produção de calor, metabolismo. Entendeu? Que a energia vai diminuindo ao longo dos níveis. Por isso que é difícil, por exemplo, fala um bicho que come esse pássaro. Aí você vai falar, cobra. Tá, então a energia que vai para a cobra é menor. Então ela vai ter que comer muitos pássaros. Entendeu? Não entendeu? A lagarta come uma folhinha daquela árvore e ela já fica satisfeita. Porque ela obteve muita energia, né? Só que aquele passarinho ele vai ter que comer assim 50 lagartas. Por quê? Porque a energia que está na lagarta é menor, que seria o vermelhinho. Mas esse pássaro aqui, ao comer 50 lagartas, ele fica satisfeito, tá? Mas e uma cobra que come esse pássaro? A energia que vai chegar lá na cobra pelo pássaro, que seria
o bloco amarelinho aqui da pirâmide de energia, esse bloco amarelinho, a quantidade de energia que chega lá na cobra pelo pássaro que ela está consumindo é menor. Então ela vai ter que comer 120 pássaros, por exemplo. Já pensou, gente? Tá, me fala um bicho que come cobra. Você é avião, águia. Tá, me fala um bicho que come águia. E agora? Fala um bicho que come leão. Esse top de cadeia. A energia que chega lá no leão é tão baixa. Me fala um bicho que come leão. Esse bicho teria que comer muitos leões. Porque a energia que chega para o leão é menor. Repetindo, os níveis, quanto mais distante dos produtores, só olha a pirâmide de energia aqui, ó. Os níveis, quanto mais distante dos produtores, menos energia chega lá. Esse bicho vai ter que se virar. Ele vai ter que sair comendo de tudo. Por isso que as teias alimentares se ramificam. Porque bicho de topo, ele sai comendo de tudo, para obter energia de diferentes níveis. Tá? Repetindo, nunca existe pirâmide de energia invertida, e quanto mais distante dos produtores, menor energia, menor fluxo de energia, porque essa energia vai sendo transformada ao longo dos níveis, por movimento, energia mecânica, sabe? Ah, pessoal, ninguém sai, muito legal, continuando. Agora eu quero te apresentar esse conceito de magnificação trófica. Que é isso, gente? Presta atenção, ó. Magnificação trófica é Por que trófica? Vem de alimento. É o acúmulo de componentes não biodegradáveis ao longo dos níveis tróficos. Exemplo, metais pesados e agroquímicos. Então você usou um defensivo lá na sua lavoura. Aí cada folha ali acumula uma quantidade. Um bicho que come essa folha vai magnificar, vai bioacumular dentro dele. Um consumidor que come esse bicho vai superacumular. O ser humano que come a carne desse animal, desse próximo animal, vai ter problema. Entendeu? Que a magnificação trófica é uma bioacumulação ao longo dos níveis. E quem está lá nos últimos níveis, quem está lá, eu digo assim, quem consome vários níveis, esse paga o preço. Ele vai ter mais acúmulo, seja no leite daquela fêmea. Olha que perigo, gente! Quer ver? Vamos ver, ó, um exemplo. Por exemplo, olha, aqui embaixo você tem o nível, por exemplo, na água, no ambiente aquático você tem 10 elevado a 1. Eu estou dando um exemplo aqui, né? No ambiente aquático, alguém usou lá um produto que acumulou na água, e quando você fez a análise da água, você achou 10 elevado a 1 miligramas ou quilo. Aqui é uma escala, né? Aí, ó, você tem lá as algas, os produtores, os crustáceos, eles já acumulam 10 elevado a 2 quilos, ou unidades, ou miligramas, ou microgramas. Você está vendo que está aumentando. Olha o gráfico aí, a linha. E aí você vai para o nível lá 10, a terceira, olha que está como acumulando. Aí esse peixinho, o peixe carnívoro, coitado, porque ele vai ter que comer vários peixes herbívoros, né? Que comeu aquela alga. O que acontece, gente? Você está bioacumulando. E o ser humano que está lá pescando, e o ser humano vai comer vários desses peixes, olha lá, 10,6, por exemplo. Repetindo, os níveis basais têm menos acúmulo. À medida que vai avançando nos níveis tróficos, vai bioacumulando. Essa magnificação trófica gera problema lá para os níveis superiores. Então o ser humano aí começa a ter câncer de fígado, câncer de não sei o que. Você vai analisar o leite materno, o leite daquela fêmea ali, da bovino, tudo contaminado. Não é um problema? Entendeu? Então vamos ver um outro exemplo. Olha, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Repara aqui, por exemplo, olha aqui, eu trouxe a imagem de propósito. Tá vendo ali, tipo ali no fundo, uma indústria, né? Tá vendo uma indústria ali com umas chaminés? E olha aqui um corpo d'água aqui, olha que perigo. Ou cidades mesmo com rios, bacias, né? Ou baías. Você tem ali aquela reserva de água ali próximo à cidade, centros urbanos ou centros industriais. Aí você vai lá naquela água, você vai achar, por exemplo, por exemplo, eu coloquei aqui aqueles consumidores lá embaixo, né, os produtores, os
seres, microseres ali, eles vão ter um acúmulo eles vão ter um acúmulo, né? Mas esse peixinho aqui que consome essas algas, microalgas, esses crustáceos, eles vão ter um certo acúmulo. Mas e o peixe carnívoro? E a ave que se alimenta, o consumidor terciário? E a cobra? E o gavião que está ali, né? Calma, gente, já vou sair da frente. Aí o que eu fiz? Eu trouxe uma ilustraçãozinha só para você entender, ó. Tá vendo esses pontinhos vermelhos aí? Eu quis dizer que esses pontinhos aí seriam, por exemplo, um metal pesado, um componente não biodegradável ali presente naquele ambiente urbano ali, né, naquela área urbanizada ou industrial. Você tem um tanto. Conta quantas bolinhas tem ali, por exemplo. Aí quando você vai lá naqueles seres microscópicos ali, o fitoplâncton, né? Ou zooplâncton, você tem uma quantidade de contaminação. Mas quando você vai naquele peixinho, ó, repara que o vermelhinho aqui, ó, ele já tem um aumento proporcional. E o peixe carnívoro, muito mais, porque esse peixe carnívoro aqui, ó, esse segundo aqui, ele vai ter que comer muito daquele peixe ali, então ele começa a bioacumular. Essa ave aqui vai... coitada. Porque essa ave não vai comer só um peixe, ela vai comer vários. Então ela bioacumula. Essa cobra aqui... então, e aquele gavião lá? Ou aquela águia, né? Entendeu o que é magnificação? É uma bioacumulação de componentes não biodegradáveis. Mercúrio, esses metais pesados, tá? Ninguém sai, gente. Eu vou sair dali antes que eu fique contaminado, gente. Nossa, nada a ver com o que eu falei. Aumento dos níveis de metais pesados nos rios e solos de Minas e Espírito Santo após o acidente de Mariana. Efeitos e consequências. Olha só, gente. Já tem estudos ambientais estudando o impacto desses metais pesados, porque eles não bioacumulam ao longo das cadeias e teias alimentares. Então você fala assim, alguém do norte do país fala assim, ainda bem que eu não moro lá em Minas nem no Espírito Santo. Você que acha? Isso começa, um peixe aqui do nosso litoral de Minas ou Espírito Santo migra, e aí alguém lá do Nordeste ou do Sul ao consumir esse peixe. Gente, para! O mundo é globalizado, gente, é ecológico. Olha outra notícia, ó. Ação dos metais pesados originados de rejeito de mineração sobre a saúde humana e seu impacto. Gente, concentração de metais no Rio Doce em Mariana, Minas Gerais, por causa do problema ambiental. Desastre da Samarco no Brasil, desafios para a conservação da biodiversidade. Tudo paga um preço pelo desequilíbrio ambiental. O maior desastre ambiental brasileiro de Mariana. O que acontece? Né, de Minas Gerais até o Espírito Santo. Tem todo um estudo desses impactos. E isso vai, daqui a 10, 15 anos vão ter estudos que ainda vão ver esses impactos que aconteceram nesse acidente ambiental. Sabe? Interessante, né? E olha como é que houve uma devastação, né, pessoal? Vamos ver quantas dezenas de anos esse ambiente desta região vai se reconstituir, né? E agora, sabe o que eu quero abordar com você? Nada, porque acabou, pessoal, acabou, terminamos. Então nós vimos diferenças entre teias e cadeias alimentares, os níveis tróficos, né? Consumidor primário, secundário, terciário e os produtores, todos serão biociclados pelos decompositores, sabe? E também vimos a magnificação trófica, essa bioacumulação ao longo dos níveis ecológicos. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para você. Até a próxima. Obrigado, pessoal.